Mas vamos falar de mais uma polêmica aqui ou não? Você gosta, né, Jonatas Peradelis? Você pegou até um cafezinho aí, eu tô vendo. Ele falou que assiste de cadeira e ainda recebe pra isso. O Jonatas é o nosso operador aqui da até gosta quando o debate fica quente. Olha só, novas mensagens mostram a ordem de Alexandre de Moraes para endurecer contra o X e o início de atrito com Elon Musk. Depois de reuniões e de ser informado sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, o ministro, que à época era presidente do TSE, decidiu que a postura deveria mudar. Então, vou abrir aspas para ele aqui, o que ele diz na mensagem, pelo menos em uma dessas mensagens que foram vieram à tona, né, por meio da Folha de São Paulo. Tá lá na capa da Folha, inclusive. Abre aspas. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa, dizia a mensagem de Alexandre de Moraes, reencaminhada no grupo por um dos assessores, que logo acrescentou: vamos caprichar, mais uma vez o vamos caprichar, entre aspas. Quer começar esse debate, William? Então, gente, é um desafio nosso, da sociedade como um todo, combater a fake news, né? Se você recebe uma notícia no seu Instagram, no grupo do WhatsApp, você precisa saber se aquilo é verdade ou não para você repassar, ou você não vai publicar uma mentira, né? Ou replicar uma mentira dentro das suas redes sociais. Eu parto desse princípio. O que me assusta nessa movimentação do tribunal é essa frasezinha do final, abre aspas, vamos caprichar, fecha aspas. Ministro, o que significa isso? O que significa vamos caprichar? Porque quando eu falo em caprichar na hora de confeitar um bolo, eu falo em colocar mais glacê, deixar ele mais bonito. É isso? Então eu tô fugindo, porque para mim isso é uma coisa técnica. Então o que diz ali? Vamos no que tá escrito. Eu não tenho que caprichar nada, eu tenho que simplesmente relatar aquilo no relatório, aquilo que eu estou vendo. Agora, quando eu boto vou caprichar, o que é? Eu tenho que colocar uma cereja em cima do bolo? E aí, Marcelo da Fonseca? As mensagens, né, que o Glenn Graham e a Folha de São Paulo divulgam escancaram que não tem nada de técnico nas decisões do Alexandre de Moraes. Vamos caprichar, vamos usar a criatividade, use a criatividade para encontrar algum problema. Quando ele cisma, é uma tragédia. Tudo isso mostra que o ministro Alexandre de Moraes, ele deixou de lado a questão técnica e tornou a briga com o Twitter e a briga com quem fala contra o que ele pensa uma coisa pessoal. Tá escancarado que o ministro Alexandre de Moraes, ele já não tem mais condição de estar à frente desses inquéritos. Porque ele trouxe para ele como uma coisa pessoal dele, uma briga que ele não tem mais a imparcialidade necessária para julgar. A gente está falando aqui de um problema que está afetando a vida de mais de 20 milhões de brasileiros e que parece que virou uma briga, uma picuinha entre dois cachorros grandes. Então, o que essa matéria de hoje escancara mais ainda, que eu acho que para mim já está muito claro, né, para quem tem acompanhado esse caso desde o início, é que o Alexandre de Moraes perdeu a linha. Ele está atuando de forma que vai contra a própria Constituição, que vai contra o marco civil da internet. Como a gente estava lembrando ontem, quando ele determina que o Twitter tem que excluir publicações, excluir perfis, o que nem está previsto na lei, sem nem apresentar uma justificativa, sem deixar muito claro para a rede social, olha, você tem que excluir esse post do Nicolas Ferreira, deputado federal eleito em Minas Gerais, porque ele fala isso. Ele calúnia, ele difama, ele defende um golpe de Estado? Não sei, ele tem que apresentar as justificativas. Quando ele pede o Twitter para excluir sem apresentar justificativa nenhuma, o ministro Alexandre de Moraes está descumprindo a Constituição e está descumprindo o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, a empresa fica, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu atender a ordem do ministro, eu estou descumprindo a lei. Se eu não atender, o ministro fala que eu estou descumprindo a lei. A gente fica nessa situação muito triste do Brasil. Eu nunca imaginei que a gente ia ter uma situação de não poder usar uma rede social. Né? Uma situação que a gente vê outras ditaduras acontecer em algumas ditaduras no mundo, e eu nunca imaginei que a gente ia viver isso. Como jornalista, eu fico muito decepcionado com essa situação que a gente está vivendo. Posso provocar, Marcelo? Você diz então que o ministro está dizendo que o ministro está impedido. Então você é a favor do quê? Do impeachment dele? No impeachment eu não sei. O impeachment é uma coisa que tem que ser discutida no Senado, tem várias questões. Mas nesse caso envolvendo o Twitter, tá muito claro que o ministro não tem mais condição de ficar. Então você está dizendo que o ministro está no lugar errado. Olha o que você está falando. Eu acho. E aí você tem medo disso? Isso é a minha avaliação. Eu não sou desses críticos que acham que tem que fechar o Supremo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso antidemocrático. O Supremo é uma peça fundamental na democracia brasileira, né? É o órgão que deveria zelar por tudo que acontece no país. Só que quando o ministro começa a sair das quatro linhas, começa a tornar uma briga
pessoal e afetar tanta gente, a gente não pode aceitar isso calado. Eu acho que a gente tem que criticar sem atacar a instituição, sem criticar o Supremo. E eu não sei se o Senado tem ou não que impeachment o Alexandre de Moraes, mas tem que discutir se ele está atuando fora das 4 linhas. Ô Eduardo, mais um capítulo dessa briga. Tudo que eu ouvi aqui hoje do Travassos e do Marcelo, que eu tenho lido, escutado e assistido, reforça o meu sentimento de sexta-feira passada e que para muita gente foi um pronunciamento de quem está em cima do muro. Mas a verdade é essa. Nós não podemos permitir, podem me xingar, censura, não sei o quê. Nós não podemos permitir que essas redes sociais continuem sem freio no país. Está esculhambando com o povo brasileiro. E lá fora não é assim. União Europeia não é assim, eles não deixam, não. Mas escolhemos a pessoa mais errada do mundo para tratar dessa questão com Elon Musk. Porque o cidadão é visceral. Ele traz pro estômago, para a boca do estômago, que é onde a gente tem as emoções, as questões. E um juiz não pode agir assim. Se o Alexandre Moraes está fazendo a coisa certa, vamos fazer uma justiça regressiva, recuperar tudo que o Moro e o Dallagnol apuraram e fazer valer a Lava Jato. Vão prender todo mundo de novo. Acusaram, Marcelo, por favor, você tem 10 segundos para me responder. E é 10 segundos mesmo, hein? Tudo que acusaram o Moro de fazer e para julgar na lata de lixo, o Xandão tal não está fazendo. O Xandão está repetindo. O Alexandre Moraes está repetindo algumas coisas que vão contra a lei. E aí a gente não pode aceitar isso como uma coisa normal no Brasil. A gente tem que criticar, ressaltando a importância do Supremo sempre, sem medo de ser feliz, né? E vamos parar de falar Xandão, porque agora o X não existe mais. Então é Alexandre.